Você vai ouvir palavras de coração para coração, conforto e fraternidade no ar. Mensagens de esperança. Olá, caríssimos ouvintes, entrando no ar mais uma edição do programa Mensagens de Esperança. Pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz AM, e pela internet www.radioriodejaneiro.am.br. Apresentação de João Aparecido, que agradece a carinhosa sintonia de todos. Hoje estamos recebendo novamente a visita do nosso querido amigo, companheiro do Movimento Espírita, Lucas Antunes, para suas saudações. Olá, queridos amigos, um abraço a todos e um bom início de ano. Passemos para a nossa primeira mensagem. É do livro No Roteiro de Jesus, que foi organizado por Gelson Simões Monteiro, com as obras de Irmão X, ou Humberto de Campos, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. É o capítulo número 3, Pequena História do Discípulo. Quando o mestre visitou o aprendiz pela primeira vez, encontrou-o mergulhado na leitura das informações divinas. Viu-o absorto na procura de sabedoria e falou: abençoado seja o filho do conhecimento superior. E passou à frente, entregando-o ao cuidado de seus prepostos. Voltando mais tarde a revê-lo, surpreendeu-o inflamado de entusiasmo pelo maravilhoso. Sentia-se dominado pelas claridades da revelação, propondo-se estendê-las por todos os recantos da terra. Queria ganhar o mundo para o Senhor Supremo. Multiplicava promessas de sacrifício pessoal e interpretava teoricamente a salvação por absoluto serviço da esperança contemplativa. O companheiro eterno afagou-lhe a fronte sonhadora e disse: louvado seja o apóstolo do ideal. E seguiu adiante, confiando a dedicados o mensageiro. Regressou em outra ocasião a observá-lo e registrou nova mudança. Guiava-se o aprendiz pelos propósitos combativos. Através do conhecimento e do ideal que adquirira, presumia-se na posse da realidade universal e movia a guerra sem sangue a todos os semelhantes que lhe não pisassem o degrau evolutivo. Gravava disticos incendiários a fim de purificar os círculos da crença religiosa. Acusava, julgava e punia sem comiseração. Alimentava a estranha volúpia de enfileirar adversários novos. Pretendia destruir e renovar tudo. Nesse mistério, desconhecia o respeito ao próximo. Fazia tábua rasa das mais comezinhas regras de educação, assumindo graves responsabilidades para o futuro. O compassivo, todavia, reconhecendo-lhe a sinceridade cristalina, acariciou-lhe as mãos inquietas e enunciou: amparado seja o defensor da verdade. E dirigiu-se a outras paragens, entregando-o à proteção de missionários fiéis. Tornando ao círculo do seguidor, em época diferente, reparou-lhe a posição diversa. Dera-se o discípulo a sistemática pregação dos princípios edificantes que adotara, condicionando-os aos seus pontos de vista. Escrevia páginas veementemente e fazia discursos comovedores. Projetava nos ouvintes a vibração da sua fé. Era condutor das massas, herói do verbo primoroso falado e escrito. Um instrutor sublime abraçou e declarou: iluminado seja o ministro da palavra celestial. E ganhou rumos outros, colocando-o sob a inspiração de valorosos emissários. Escoados longos anos, retornou magnânimo e anotou-lhe a transformação. O aprendiz agora exibia feridas na alma. A conquista do mundo não era tão fácil.
refletia ele com amargura. Embora sincero, fora defrontado pela falsidade alheia. Desejoso de praticar o bem, era incessantemente visado pelo mal. Via-se rodeado de espinhos. Suportava calúnias e sarcasmo. Alvejado pelo ridículo, entre os que mais amava, trazia o espírito crivado de dúvidas e receios perniciosos. Era incompreendido nas melhores intenções. Se dava pão, recebia pedradas. Se acendia luz, provocava perseguições das trevas. Lia os livros santos, à maneira do faminto que procura alimento. Sustentava seus ideais com dificuldades sem conta. Ensinava o caminho superior, de coração dilacerado e pés sangrando. O sábio dos sábios enxugou-lhe o suor copioso e falou: amado seja o peregrino da experiência. E seguiu estrada afora, confiando-o a carinhosos benfeitores. Retornando tempos depois, o Salvador assinalou-lhe a situação surpreendente. Chorando para dentro, reconhecia o discípulo que muito mais difícil que a conquista do mundo era o domínio de si próprio. Em minutos culminantes do aprendizado, entregara-se também a forças inferiores. Embora de pé, sabia de conhecimento pessoal quão amargo sabor impunha o lodo à boca. Cedera, bastas vezes, às sugestões menos dignas que combatia. Aprendera que, se era fácil ensinar o bem aos outros, era sempre difícil e doloroso edificá-lo no próprio mundo. Ele que condenara a vaidade e o egoísmo, a volúpia e o orgulho, verificava que não havia desalojado tais monstros de sua alma. Renunciava ao combate com o exterior a fim de lutar consigo muito mais. Vivia sob a pressão de tempestade renovadora. Ciente das fraquezas e imperfeições de si mesmo, confiava acima de tudo em Deus, a cuja bondade infinita submetia os torturantes problemas individuais, através da prece e da vigilância entre lágrimas. O divino amigo secou o pranto e exclamou: bendito seja o irmão da dor que santifica. E seguiu para diante, recomendando aos colaboradores celestiais. Anos decorridos, regressou misericordioso e admirou nova situação diversa. O discípulo renovara-se completamente, preferia calar para que outros se fizessem ouvir. Analisava as dificuldades alheias pelos tropeços com que fora defrontado na senda. A compreensão em sua alma era doce e espontânea, sem qualquer tendência à superioridade que humilha. Via irmãos em toda parte e estava disposto a auxiliá-los e socorrê-los sem preocupação de recompensa. Aos seus olhos, os filhos dos outros lares deviam ser tão amados quanto os filhos do teto em que nascera. Entendia o drama doloroso dos vizinhos, honrava os velhos e estendia mãos protetoras às crianças e aos jovens. Lia os escritos sagrados, mas enxergava também a eterna sabedoria na abelha operosa, na nuvem distante, no murmúrio do vento. Regozijava-se com a alegria e o bem-estar dos amigos, tanto quanto lhes partilhava os infortúnios. Inveja e ciúme, despeito e cólera não lhe perturbavam o santuário interior. Não sentia necessidade de perdoar, porque amava os semelhantes como Jesus lhe havia ensinado. Orava pelos adversários do caminho, convencido de que não eram maus, e sim ignorantes e incapazes. Socorria os ingratos, lembrando que o fruto verde não pode oferecer o sabor daquele que já amadureceu a seu tempo. Chorava de alegria, a sós na oração de louvor, reconhecendo a extensão das bênçãos que recebera do céu. Interpretava dores e problemas como recurso de melhoria substancial. As lutas eram para ele agora degraus de ascensão. Os perversos a seu olhar eram irmãos infelizes, necessitados de compaixão fraternal. Sua palavra jamais condenava, seus pés não caminhavam em vão. Seus ouvidos se mantinham atentos ao bem, seus olhos enxergavam do mais alto, suas mãos ajudavam sempre,
Sintonizava sua mente com a esfera superior. Seu maior desejo agora era conhecer o programa do Mestre e cumpri-lo. Pregava a verdade e a ensinava a quantos procurassem ouvi-lo. Entretanto, experimentava maior prazer em ser útil. Guardava feliz a disposição de servir a todos. Sabia que era imprescindível amparar o fraco para que a fragilidade não o precipitasse no pó, e ajudar ao forte a fim de que a força mal aplicada não o envilecesse. Conservava o conhecimento, o ideal, o entusiasmo, a combatividade em favor do bem, a experiência benfeitora e a oração iluminativa. Todavia, acima de tudo, compreendia a necessidade de refletir a vontade de Deus no serviço ao próximo. Suas palavras se revestiam de ciência celestial. A humildade não fingida era a gloriosa auréola em sua fronte. E por onde passava, agrupavam-se em torno dele os filhos da sombra, buscando em sua alma a luz que amam, quase sempre sem entender. O Senhor, então, encontrando-o em semelhante estado, estreitou-o nos braços de coração a coração e proclamou: Bem-aventurado o servo fiel que busca a divina vontade do nosso Pai. E desde então passou a habitar com o discípulo para sempre. Mensagem extraída do livro Luz Acima, capítulo 3. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa é Mensagens de Esperança, passando para o módulo Vocabulário Espírita. Do livro Léxico Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, de Lamartine Palhano Júnior, pela editora Leon Denis. O termo ubiquidade, assim se expressa Lamartine. Propriedade que tem o espírito de projetar-se por irradiação para diferentes lados, dando a impressão de estar em muitos lugares ao mesmo tempo, sem prejuízo de sua indivisibilidade. A palavra divisão foi criada para designar uma condição material e só pode ser usada em termos espirituais e materiais por analogia. O termo pode ser usado também para descrever o fenômeno de bilocação, vide bipropriedade e onipresença. Ele destaca, Lamartine, o item 114 do Livro dos Médiuns. Mas o espírito, quer o homem esteja vivo, quer morto, traz sempre o envoltório semimaterial, que pelas mesmas causas de que já tratamos, pode tornar-se visível e tangível. No item 119, isolado do corpo, o espírito de um vivo pode, como de um morto, mostrar-se com todas as aparências da realidade. Demais, pelas mesmas causas que temos exposto, pode adquirir momentânea tangibilidade. Anotou Lamartine Palhano o termo ubiquidade no seu Léxico Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, pela editora Leon Denis. A música também é uma mensagem para nós, almas imortais. Então ouçamos do CD Cabete, por Eloy Braga, a faixa de número 5, Gratidão a Deus, de autoria de João Cabete.
Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa Mensagens de Esperança, passando para o módulo Painel do Livro Espírita. Livro também é notícia. Em minhas mãos, mais um lançamento da editora CEMFS, que é a sigla Centro Espírita Manuel Felipe Santiago, em Belo Horizonte, que possui a própria editora e nos possibilita esse título, Lar Escola de Almas, pelo Espírito Ivone do Amaral Pereira, e a psicografia é da médium Alda Maria. Quem é a médium Alda Maria? Alda Maria faz parte do grupo de trabalhadores do Centro Espírita Manuel Felipe Santiago, sediado em Belo Horizonte, Minas Gerais. A entidade, com o único objetivo de divulgar a doutrina espírita, vem publicando desde 2009 os livros que Alda Maria psicografa na casa, e é com imensa alegria que agora entrega ao leitor esta narrativa que o Dr. Bezerra de Menezes qualificou, no prefácio da obra, como de uma sensibilidade extraordinária. De fato, à medida que narra os acontecimentos do dia a dia de uma família comum, a autora espiritual vai apresentando ensinamentos de elevado valor doutrinário e moral, que certamente levarão o leitor a refletir profundamente sobre sua responsabilidade perante o grupo familiar. Outros títulos editados pelo Centro Espírita Manuel Felipe Santiago, da psicografia de Alda Maria: Vida Além da Vida, Lições pelo Amor, Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, Mediunidade e Tarefa com Jesus. Vejamos então a apresentação desta obra de Alda Maria, a médium, Ivone do Amaral Pereira, o Espírito. Prefácio dele nos diz: a obra que ora nos chega às mãos vem carregada de uma sensibilidade extraordinária. Essa nossa dedicada companheira do caminho espiritista cristão, que na Terra, quando encarnada, cumpriu com admirável denodo seus compromissos morais, continua deste outro lado da vida a dar sua contribuição àqueles que procuram a doutrina espírita sequiosos de conforto e paz. Assim, vem nos oferecer essa narrativa sobre o dia a dia de uma família, como tantas outras, que num determinado momento se depara com a enfermidade que, acometendo um dos seus membros, modifica todo o cotidiano de cada um daqueles que ali se encontram, cingidos pelos laços sagrados da reencarnação. E vai revelando sua fragilidade social e pessoal, e até mesmo religiosa, considerando que a maioria dos homens mantém sua ligação com Deus, seguindo disposições mecânicas, desprovidas do verdadeiro sentimento, o amor. A leitura desta obra é um convite ao recolhimento íntimo e à reflexão sobre nossas responsabilidades como filhos de Deus, cujas leis nos mostram incessantemente que é impossível amá-lo sem amar o próximo. Os capítulos que a compõem vêm repletos de ensinamentos de grande valor moral, que além de fortalecer no coração do leitor a esperança de dias melhores e a confiança de que estamos todos sob leis perfeitas, demonstram que a afinidade de pensamentos e sentimentos deve ser aprimorado incansavelmente, pois só assim nos libertaremos do jugo e da dor e lágrimas que impusemos a nós mesmos em consequência dos atos que praticamos no passado, em desacordo com as leis divinas. A autoeducação e o aprimoramento moral e o trabalho no bem são disposições que o indivíduo deve desenvolver em seu íntimo, sem esquecer que goza também de amplas e favoráveis oportunidades para se dedicar ao seu burilamento espiritual, e que jamais lhe faltarão as forças iluminativas do alto, alimento precioso para a alma que muitas vezes, faminta de vigor e boa vontade, ânimo e perseverança, se sentirá robustecer graças ao desejo real que lhe flui do seu campo interior, propiciando a excelência do trabalho remissor. Desejamos que a leitura desta obra venha a ser verdadeiramente um raio de luz no caminho de muitos,
senão de todos os que jornadeiam, vacilantes pelas ruas estreitas do personalismo, da vaidade, do egoísmo e do orgulho. E que as sementes da doçura e do afeto, plantadas em germe no coração de cada um, sejam regadas pela água pura e viva das mensagens do nosso Mestre Jesus Cristo, aqui ofertadas ao leitor por essa incansável trabalhadora da última hora, com apreço, Bezerra de Menezes. Nunca enganes a ninguém. A vida é obra cobradora e exímia retribuidora. O que faças aos outros sempre retornará a ti. A sementeira sucede à colheita. Cegarás conforme hajas plantado. Quem engana, ilude, trai, a si próprio se prejudica, desrespeitando-se primeiro e fazendo jus depois aos efeitos da sua conduta reprovável. Seja honesto para contigo e, como consequência, para com teu próximo. Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, do livro Vida Feliz. E assim, queridos ouvintes, estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso programa Mensagens de Esperanças. Para suas despedidas, Lucas Antunes. Queridos, um enorme abraço, que tenhamos todo um bom ano com a bênção de Deus, que assim seja. E assim, terminando esta edição, agradecemos carinhosamente a sintonia de todos, esperamos contar com ela novamente na nossa próxima edição. Muita paz em todos os corações. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mensagens de Esperança.